Nesse vídeo eu vou falar sobre uma solução para quem está querendo fazer o tratamento da ansiedade ou o tratamento da depressão de forma natural, que é o triptofano. Então o triptofano em si, ele é um aminoácido que a gente tem que adquirir através da nossa alimentação. E o triptofano, ele é a matéria-prima da serotonina. Você consumindo o triptofano, ele vai ser convertido em serotonina, falando assim de grosso modo, né? Agora, uma dúvida que as pessoas têm em relação à suplementação de triptofano. Principalmente porque a gente que se interessa por fazer o tratamento natural da ansiedade ou da depressão e está interessado em fazer esse tratamento utilizando o triptofano, a gente encontra uma barreira aí que é uma divergência nas opiniões dos médicos, né? Eu sou uma pessoa que também já fez tratamento da ansiedade, já utilizei antidepressivos, já utilizei suplementação de triptofano e a gente vê que muitos médicos, ao invés deles recomendar logo de cara um antidepressivo para um paciente, ele recomenda a suplementação de triptofano. Ou às vezes, em caso de ansiedade mais leve, ele recomenda também a passiflora. Mas tem alguns médicos que eles não têm uma opinião tão favorável em relação à suplementação de triptofano. Como, por exemplo, esses dias mesmo eu estava assistindo o vídeo do Dr. Marco Antônio Abud, que é um excelente médico. Ele ajuda muitas pessoas aqui, inclusive eu aprendo muito com ele nos vídeos que ele faz aqui no YouTube. E ele fez um vídeo falando sobre a suplementação de triptofano, falando que no começo é maravilhoso, mas depois de um tempo, cerca de algumas semanas, ela começa a causar alguns efeitos colaterais, como náuseas, vômito, perda de energia. Então ele relatou que presenciou esses sintomas em alguns pacientes dele. Mas a gente vê também a opinião de outros médicos que são muito relevantes, como por exemplo o Dr. Laí Ribeiro, que ele defende e fala muito bem da suplementação de triptofano. Então acaba que nós pacientes ficamos nesse meio que beco sem saída, né? Ficamos aí indecisos se a gente usa ou não utiliza, porque quando a gente conhece o triptofano, parece a solução perfeita para fazer o tratamento. Acaba que por causa dessa divergência das opiniões dos médicos, a gente fica em dúvida. Mas a minha opinião em relação a isso é a seguinte: a suplementação de triptofano, ela faz o aumento da produção de serotonina, que é o que a gente precisa, quem está sofrendo de ansiedade ou com depressão, que esse é o mesmo papel dos antidepressivos, né? Da fluoxetina, da sertralina, da venlafaxina, enfim, muitos outros. O papel desses remédios é também fazer esse aumento da serotonina. Então as opções que a gente tem são três, que é os antidepressivos, a suplementação de triptofano ou uma outra solução, que foi inclusive a que o Dr. Marco Antônio Abud, ele falou no vídeo dele, que é adquirir o triptofano da forma espontânea, né? Que é através da alimentação, você fazendo uma alimentação focada nisso, né? Então a gente tem essas três opções. A primeira opção, que é os antidepressivos, se você está procurando um tratamento natural, eu tenho certeza que você já está querendo fugir dessa opção, né? Porque trazem muitos efeitos colaterais, trazem um certo sofrimento aí o uso de antidepressivos. A outra opção, que é a alimentação focada em triptofano, a gente sabe que é algo mais a longo prazo, né? Porque esses sintomas que a gente sente com a ansiedade, se fosse tão simples tratar eles apenas mudando a alimentação, eu acho que não teria tantas pessoas assim sofrendo com esse sintoma, né? Porque era simples ali, questão de alimentação, a gente já ficava livre desses sintomas, conseguia tratar. Não que a alimentação focada em triptofano não ajude, lógico que ajuda sim, com certeza, é a forma espontânea disso acontecer, mas é algo mais a longo prazo. Então a suplementação de triptofano, se eu fosse fazer o tratamento novamente da ansiedade, se eu precisar novamente no futuro, eu novamente optaria por fazer o tratamento com a suplementação de triptofano. Mas como eu falei, essa é a minha opinião. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha experiência, eu vou estar deixando um vídeo aqui embaixo que eu falei um pouco mais. Muita gente tem dúvida, né, em relação à quantidade, como que é para você tomar a suplementação, quantas vezes por dia. Fiz um vídeo falando sobre tudo isso, que vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Pessoal, mas uma coisa muito importante é que muitas pessoas acham que a suplementação de triptofano é uma cura milagrosa aí, né? Uma fórmula mágica que você vai ficar livre da ansiedade e da depressão de uma hora para outra, no mesmo dia, na mesma semana, e não é assim. Os antidepressivos, eles têm um tempo para ter uma atuação, né? Demora aí cerca de 4 semanas a 6 semanas. Nesse tempo, eles ficam tendo efeitos colaterais, né? E só depois que eles vão ter o efeito terapêutico. Então, a suplementação de triptofano também leva um tempo. Apesar dela não causar os efeitos colaterais, você vai ter que ter paciência, porque ela vai demorar um certo tempo aí para fazer o efeito terapêutico, né? Cerca de 3 meses ou um pouco mais, às vezes um pouco menos. Lógico que vai depender de cada pessoa e de cada organismo. Pessoal, mas é isso, como eu falei, essa é a minha opinião. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu tô ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau! Eu tentei